O professor Marcelo Cocuzzi é assistente da divisão da clínica urológica e ele é o chefe do setor de andrologia do Centro de Reprodução Humana Mário Covas, aqui da nossa instituição do Hospital das Clínicas. E é uma grande honra tê-lo aqui. Então, gostaria de agradecer o seu tempo e também acredito que todos vão apreciar muito a aula do professor Cocuzzi, intitulada Infertilidade Masculina, Aspectos Atuais. Por favor, professor. Obrigado. É esse aqui que eu vou usar? Está funcionando? Bom dia a todos. É um prazer imenso poder apresentar uma reunião aqui no Departamento de Ginecologia. Uma pena o professor Baracá não estar presente. Agradeço a presença de todos, professor Zé Maria. Iniciando minha aula, quando fui preparar o primeiro slide da aula, no final de semana, eu peguei esse slide aqui, que é um slide que tem nas minhas aulas há muitos anos. E eu acabei lembrando que esse ano é um ano importante para mim no centro. Completo anos que eu trabalho no centro de reprodução, desde que o professor Sami, saudoso professor Sami, saiu em 2004. Eu trabalho lá desde julho de 2004. E eu apresentava minhas aulas aqui com essa pizza clássica que todo mundo interpreta no início, dizendo que 30% das causas de infertilidade são masculinas exclusivas e 20% são mistas. E aí a gente imagina que o andrologista faz parte de uma grande parte dos casos dos casais de infertilidade. E era essa forma que eu apresentava no começo das aulas, há 20 anos. Em todo esse período eu fui aprendendo um pouco de tudo que eu aprendi no Centro de Reprodução Humana e fora daqui, que isso aqui, infelizmente, não é verdade, mas e as coisas provavelmente vão evoluir melhores do que agora, mas a interpretação e o entendimento disso, eu acho que é o mais importante. Se a gente for imaginar que 50% dos casos são de causa masculina, o andrologista tinha que estar envolvido em todos esses casos, o que não é verdade. O que acontece é que com o aumento das clínicas de fertilização e dos ciclos de FIV ao redor do mundo, grande parte dos casos, das causas masculinas, obviamente, que é para isso que o ICSI foi idealizado, para resolver os problemas dos espermatozoides graves, né? São resolvidos com fertilização in vitro que não está na mão dos andrologistas. Então, o futuro, o presente e o futuro da andrologia, que é a minha especialidade, é que os andrologistas façam parte do laboratório. E isso aqui está um pouco exemplificado nesses slides, eu coloquei uns 3 slides para mostrar isso, antes de iniciar o tema específico da infertilidade, mas acho que isso é extremamente importante, principalmente para os nossos residentes e para os residentes da ginecologia que vão se especializar nessa área, porque as clínicas de reprodução, no meu ponto de vista, que vão se sobressair nos próximos anos, são as clínicas que tiverem um andrologista atuante dentro dela própria e que faça parte não só da parte de infertilidade, mas da parte do laboratório. Aqui a gente consegue ver, isso aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2022, mostrando que são 500 clínicas avaliadas, em 77% dos sites dessas clínicas tinha algum comentário sobre infertilidade masculina. Mas em menos de 50% tinha comentário de que essas causas de infertilidade masculina poderiam ser tratadas. Isso até que a gente entende, apesar do número ser baixo. Mas 20% no máximo dos homens são avaliados pelos andrologistas. Obviamente que aqui está faltando alguma coisa, e o futuro disso é que os resultados de fertilização in vitro sejam melhorados se o andrologista puder participar, e tem que participar, do laboratório na melhora do espermatozoide para fazer a reprodução humana, que é grande parte da resolução dos casos. Tem que ter um entendimento bilateral. O andrologista não pode ter o pensamento de que todos os casos serão tratados para que os pacientes engravidem de forma espontânea, porque não é isso que acontece na vida real. E o laboratório tem que entender que sem uma pessoa que entenda de espermatozoide para cuidar do laboratório, os resultados de fertilização não vão melhorar. Eu, nesses 20 anos que trabalho aqui no centro e um pouquinho mais com reprodução, pautei minha vida aí, trabalhei com certeza com mais de 20 clínicas de reprodução, todas as biólogas mais antigas aí, todas me conhecem, fiz procedimentos com todas em centro de reprodução, em hospital, pegando espermatozoide em vários tipos de procedimento, e já vi absolutamente de tudo. Pedro aqui, que eu conheço bastante, o Iso, o professor Maurício, eu já vi absolutamente de tudo acontecer no centro de reprodução ou no centro cirúrgico, na hora que a gente vai pegar o espermatozoide. O que eu quero dizer é que muitas das vezes, e hoje eu conto nos dedos, as clínicas em que os laboratórios entendem daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente quer fazer. Isso, com certeza, é a falta
de um andrologista que haja dentro desse, em comunicação com o laboratório. Exemplos. Eu já fiz N microdissecções, que eu vou mostrar um pouquinho disso aqui depois, que é a captura de espermatozoide dentro do testículo, e no meio do procedimento a bióloga pega, ela olha, acha o espermatozoide numa lâmina, ela põe uma lâmina lá em cima, ela pega a lâmina e fala, eu achei espermatozoide. Quando eu escuto o barulhinho, é a lâmina jogada no lixo. Eu falo, mas você achou espermatozoide, fez o quê? Não, eu acho que aqui tem, esses daqui eu joguei fora, depois eu vou achar em outro lugar. Mas e se esse for o único que a gente achou? Algumas vezes eu já achei 6, 7, 10 espermatozoides que são suficientes para fazer ICSI nos casos mais graves. Mas isso acontece via de regra. Recentemente, eu fiz um caso de captura de espermatozoide no testículo, e aí o biólogo chegou para mim no laboratório, depois do procedimento, chegou, mas por que você fez? Por que você... Não, foi no dia seguinte. O biólogo me ligou e falou, olha, não entendi realmente por que você captou o espermatozoide do testículo desse paciente se ele tinha ejaculado espermatozoide semana passada. E aí, mais do que isso, ele pegou o telefone e na hora que ele foi comentar, eram aquelas clínicas que funcionam, que vários laboratórios fazem a fertilização no mesmo laboratório, né, de FIV. E aí ele ligou para o ginecologista original do caso e falou, olha, não entendi por que seu andrologista que está participando do caso pegou espermatozoide se o paciente tinha espermatozoide no sêmen. Então, assim, nitidamente, é a falta do biólogo que está cuidando do caso entender aquilo que eu estou fazendo. Eu expliquei, eu fui lá, falei, olha, é um caso grave, é um caso que a gente tentou várias vezes fazer FIV, e o sêmen, espermatozoide do ejaculado, não funciona bem, eu vou explicar isso aqui na aula, mas ele não entende isso e passa para frente. Isso é a falta do biólogo entendendo com o andrologista. Aqui está uma prova de que os melhores resultados dessas clínicas, dessa pesquisa, vêm de clínicas que têm um urologista próprio, trabalhando na clínica. Tem um urologista para chamar de seu, né? O urologista que tem lá na clínica, referenciado no site, alguém para entrar em contato, para discutir os casos, e isso é o que vai crescer. A associação dessas clínicas maiores, obviamente, são resultados melhores, são clínicas que têm parte acadêmica dentro e um maior número de pessoas trabalhando no laboratório em associação com o andrologista. Aqui são notícias boas, por um lado, que é o número de andrologistas se especializando urologistas se especializando em andrologia nos Estados Unidos quase que duplicou no último triênio em comparação com 2004 e 2007, depois para 2012 2015. Apesar disso, o lado negativo é que, enquanto o número de andrologistas duplicou aqui, o número de ginecologistas e de clínica de reprodução quadriplicou. Então, para cada um andrologista que se forma, são 3 pessoas cuidando da outra parte. Resumidamente, vai faltar andrologista no futuro. Peguem os bons que estão aqui sendo formados. Esses são os procedimentos, via de regra, que o andrologista comum faz. Varicocele, extração de espermatozoide para realização de fertilização ou para congelamento e reversão de vasectomia. Embora esses números tenham aumentado, eu digo, andrologista não consegue trabalhar com isso. Não dá para você fazer simplesmente consultório e você fazer apenas essas 3 cirurgias. Reversão de vasectomia tem muito pouco na vida real, o que a gente faz mais é a extração do espermatozoide e operar varicocele. Se a gente entender que operar varicocele, o casal vai engravidar depois de 7 meses em média, depois da realização da cirurgia, a gente sabe que na vida real é difícil ser um casal e convencê-los a esperar aí quase 1 ano para engravidar. Então, mais uma vez, lidando que se o andrologista não conseguir entender que ele tem que trabalhar dentro do laboratório com o sêmen, ele não vai conseguir sobreviver. Bom, esse aqui resumidamente, é o papel da andrologia, cuidados, potencialmente tratar, aquilo que eu falei, cuidar do homem e tratar para que aumente a chance de engravidar espontânea, identificar causas irreversíveis e corretamente indicar para uma reprodução, identificar causas irreversíveis, como a microdeleção do cromossomo Y, em algumas partes, não há possibilidade de encontrar espermatozoide, e aí corretamente indicar a procura de um sêmen de doador. Não são, obviamente, para todos os pacientes que não têm espermatozoide no ejaculado. Doenças graves, aqui é muito importante, cerca de 3 a 4% dos pacientes que estão presentes nos casais com infertilidade têm algum problema por trás. Via de regra, na nossa experiência, essa é, na minha opinião, a primeira e mais importante momento em que esses homens têm que ser referenciados para algum tratamento médico. Depois que sai do pediatra ou do pediatra, esses pacientes ficam nessa época aí dos 30 e 40 anos sem médico nenhum. Muito raro que tenha um clínico, que tenha alguém que olhe esses pacientes, mas é uma oportunidade para esses pacientes encontrarem um urologista ou um médico, alguém que possa fazer um check-up, dar uma olhada se existe alguma causa, obviamente, relacionada à infertilidade. Como exemplo, 20 vezes mais comum câncer de testículo em homens
com infertilidade e outras, leucemia, prolactinoma, outras doenças de base que estão aí ao redor de 5% dos pacientes com infertilidade. Alterações genéticas que possam alterar a prole, mais importante de tudo no momento atual, nos últimos 10 anos, isso aqui tem sido extremamente importante, que é melhorar a qualidade do espermatozoide para que melhore o resultado da fertilização. As clínicas vão precisar disso no futuro bem próximo. Aqui é um desenho muito interessante, acho que todos sabem disso, mas vale sempre lembrar, a diferença aí da divisão celular dos gametas masculinos e femininos. Enquanto a mulher ela para com a meiose no nascimento, o homem ele continua com essa mitose nessa fase inicial e principalmente depois da puberdade, essa mitose vai continuar ao longo da vida inteira. Isso tem uma parte boa e tem uma parte ruim. A parte boa é que o homem pode fornecer espermatozoide por muitos e muitos anos, aí temos paternidade aí com 80, 90 anos descritas. Isso é o que acontece com o testículo na evolução. Na adolescência ocorre uma proliferação exatamente por causa dessa mitose, proliferação das células germinativas. E o que acontece com essa capacidade do homem de produzir espermatozoide a vida toda, praticamente, né, é o envelhecimento da população e o aumento da idade paterna, principalmente na fertilização in vitro. Aqui tem vários trabalhos mostrando isso, envelhecimento. Interessante, o trabalho aqui de 2015 mostrou que isso não acontece com os homens jovens. A tendência é que os jovens tenham menos filhos e que os mais velhos tenham mais filhos. Isso é fácil da gente entender, né? A reprodução está aí para isso, inclusive, os homens aí acima de 50, 60 anos de vida tendo cada vez mais filhos. E quais são as consequências disso? Aí no ano de 2008 a gente fez o primeiro trabalho na literatura que mostrou comparativamente homens, aqui são homens férteis, a gente selecionou, tirou todas as patologias prováveis de um grupo de 900 homens, acabou ficando com mais ou menos 100 homens, e nós separamos por idade, 40 e 40 anos, que é onde que a SRM considera aqui idade paterna avançada, a gente dividiu e conseguiu mostrar pela primeira vez que homens com mais de 40 anos tinham mais radicais livres no sêmen. Isso, obviamente, depois evoluiu. Depois de 2008, outras pesquisas começaram a mostrar que tinha fragmentação de DNA aumentada, e a consequência disso era que com o envelhecimento do homem, acima de 40 anos ou acima de 50, assim por diante, altera os parâmetros seminais, diminui a testosterona, o envelhecimento normal, aumenta a fragmentação de DNA, e isso vai levar a uma carga genética desse DNA com problemas e uma alteração cada vez mais frequente dessa carga genética do homem mais velho. O homem, vale lembrar que na idade avançada, ele tem uma mutação anual muito maior do que a mulher. São praticamente 2 mutações por ano, muito mais, na maioria das vezes, relacionadas aos genes do sistema nervoso central, e o acometimento disso é bastante interessante, para não dizer preocupante, coisas que a gente pouco consegue visualizar isso na prática, e o aumento dessa idade paterna vai levar a problemas relacionados a autismo, esquizofrenia, vários espectros aí de autismo, coisas que a gente não consegue mencionar isso hoje, porque também a gente tem um aumento de diagnóstico dessas patologias em paralelo, mas consequência, cada vez mais os homens tendo paternidade e idade avançada, a gente vai enfrentar esses problemas. A análise seminal, com certeza é um exame aí que existe há décadas e décadas, é um dos primeiros exames utilizados para a investigação da infertilidade masculina ou da fertilidade, e é um exame extremamente interessante, o que tem muitas informações, no entanto, a gente precisa entender as suas limitações para a gente poder adequadamente utilizar essas informações. O que acontece? Isso aqui é um slide extremamente autoexplicativo. Aqui está a distribuição de concentração seminal de mais ou menos 1.000 homens férteis. São todos homens que tiveram filho num período inferior a 12 meses, e essa aqui é a distribuição da concentração deles nesse gráfico. O que acontece se a gente colocar 1.000 homens inférteis em cima desse gráfico? As curvas quase que se sobrepõem. O que acontece? É muito difícil. O significado disso prático é que é muito difícil, através da concentração seminal ou de outros parâmetros seminais, a gente diferenciar se a população, se aquele homem é fértil ou infértil. Ou seja, toda vez que a gente raciocinar em cima de parâmetros seminais, a gente não pode associar na mesma frase nenhum parâmetro seminal com a capacidade de fertilização daquele paciente. Esse é um erro muito comum. Por que isso acontece? Pela forma como os parâmetros seminais se distribuem
isso de forma estatística. Não dá para fazer uma curva ROC aqui e a gente conseguir um nível, um valor que diferencia essas duas populações. Colocar isso no computador, o computador não acha essa curva aqui, normalmente em outros exames a gente consegue. Quando a gente pega uma hemoglobina de 7, automaticamente na nossa cabeça, a gente correlaciona aquele paciente com anemia. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de pegar um parâmetro do hemograma e comparar com um critério clínico, anemia. Isso é feito a partir de... A gente joga no computador, faz uma curva ROC, informando ao computador de que HB de 7 é o diagnóstico clínico de anemia. Isso é impossível fazer com qualquer parâmetro seminal. A gente teria que pegar um número da concentração e colocar e dizer para o computador se aquele paciente é fértil ou infértil. Pelaquele gráfico que eu acabei de mostrar, pela sobreposição das duas curvas, mostra que isso é muito difícil, não conseguimos dar essa informação para o computador e, consequentemente, não conseguimos colocar um cutoff aí de dados. Então, isso é que proporciona que nos últimos 30 anos, a Organização Mundial de Saúde tem lançado, mais ou menos a cada 10 anos, novos padrões aí de referência dos parâmetros seminais. E no último ano, nos últimos 10 anos, essa mudança está aqui. A diferença dos últimos 10 anos é que, em vez de lançar uma referência, eles lançaram um percentil. O que significa isso? É que é uma distribuição e não mais um número. Então, não existe mais um número exato em que a gente olha aqui do lado, a gente fala, olha, o paciente tem 15 milhões de concentração, que é o que tem. Hoje, na verdade, mudou de 10 anos para cá, de 15 para 16, mas é praticamente a mesma coisa, mas é uma distribuição amostral. O que significa o 16 milhões? Não dá para dizer que, via de regra, 17 milhões, que é exatamente o número acima desse número aqui, ele é normal. Significa que esse paciente é fértil? Não. Em 2000, logo depois do primeiro manual, do último manual de 2020, do penúltimo manual de 2010, eu e o Sandro Esteves, que era na época editor-chefe do Jornal Brasileiro de Urologia, e eu era chefe da seção de fertilidade, a gente idealizou um artigo que propunha uma distribuição um pouquinho diferente. Eu vou usar esse exemplo aqui do laboratório Fleury, onde a distribuição desse paciente aqui, ó, concentração seminal por ml, que é o que a gente usa, que é o valor da quantidade de espermatozoide, aqui está 17,55. Vamos usar esse parâmetro como exemplo, 17,5. Aqui, no valor de referência, está escrito 16 milhões. O que significa isso? Quer dizer que 17 milhões, esse paciente está acima de 16 milhões, ele é um paciente normal? Não, a gente não podemos usar normal, porque normal na fertilidade significa fértil. Então a gente estaria automaticamente correlacionando 17 milhões com fertilidade. Isso está errado. O que a gente propôs, que poucos laboratórios fazem isso, mas é a melhor forma da gente demonstrar isso para nós mesmos e para os pacientes, que é utilizar uma distribuição da curva. É o que eu faço no meu consultório no dia a dia, aqui e para todos os residentes. Colocar o número de distribuição no template de distribuição da normalidade. Então, voltamos para aquele paciente exato que tinha 17 milhões, olha onde ele está na curva de distribuição de normalidade da população. Dá para a gente dizer que esse paciente é normal? O cutoff que estava lá de referência no laboratório, que é o que vem em todos os laboratórios, é 16 milhões. O paciente tem 1 milhão a mais do que o número mínimo, que é 5% da população fértil. Ou seja, 17 milhões, 94% dos pacientes têm concentração acima dessa distribuição. Não dá para dizer que esse paciente é normal. Uma das principais questionamentos dessa distribuição da OMS é que esses países foram os países utilizados para essas referências, 3.500 homens, não tem nenhum país aqui da América do Sul, América Latina. Falar um pouco da fragmentação do DNA, que é o exame que a gente acaba usando hoje, até mesmo porque, por causa dessas limitações dos parâmetros seminais, a gente tem que abrir mão, temos que começar a utilizar outras ferramentas. E a principal ferramenta que a gente tem hoje, do ponto de vista clínico, é a fragmentação de DNA. São produzidos mais de 120 milhões de espermatozoides diariamente, obviamente não é espermatogênese normal. Grande problema da nossa área é que essa espermatogênese demora aí cerca de 64 dias. Isso acho que talvez seja o maior problema. A gente não consegue melhorar o paciente em 10 dias, 15 dias. Como que a gente vai fazer isso? É difícil. A produção de um espermatozoide na linha de produção demora 64 dias. O problema é que dentro do testículo, esse espermatozoide, ele tem uma alta capacidade de reparo do DNA, que ele ainda está lá no forninho, sendo produzido, e consegue manejar uma baixa mutação espontânea e fazer esse reparo do DNA. No entanto, quando ele sai, acaba a produção, passa esses 64 dias, ele tem aí mais um período de 12 a 16 dias no epidídimo, onde ele ganha maturidade, principalmente da motilidade, e depois mais um período quando ele entra no trato feminino, até ele atingir o óvulo e causar fecundação. Nesse período, ele sofre uma transformação, ele já é uma célula independente, que sofreu uma transformação na sua modificação, onde ele abandona todos os seus
critérios de segurança para sua melhor funcionamento, para se tornar essa célula com alta capacidade energética de nadar até o óvulo, e ele passa aí mais ou menos uns 20 a 25 dias até atingir esse óvulo, só com as suas capacidades internas. E é nesse período de passagem que ele sofre uma agressão do meio ambiente, de tudo aquilo que a gente tem visto. Esse trabalho, apesar de ser um trabalho de 2004, é o trabalho do ano que eu entrei aqui, trabalho do ano seguinte que eu fui viajar para os Estados Unidos. Talvez seja o melhor trabalho que eu tenha lido em toda a minha vida. Obviamente foi feito pelo Aitken e pela China Lewis, que são uma das pessoas do mundo até hoje que mais entendem de espermatozoide. E é um trabalho que, apesar de 20 anos, ele é extremamente atual. É um trabalho que fala da aplicação dos xenobióticos, da influência dos xenobióticos nessa fase do espermatozoide está passando, inclusive na fase de desenvolvimento embrionário do embrião depois da fecundação, correlacionando isso com a formação dos tecidos digenéticos, que são grande parte dos problemas, tanto da diminuição da capacidade de fecundação dos espermatozoides, aumento do câncer em toda essa evolução, e também o aumento do câncer visto nas últimas décadas, aqui exemplo do câncer de testículo, exatamente por causa desse testículo digenético, e diminuição da concentração aí dos parâmetros seminais ao longo dos últimos anos. Aqui é a representação do que acontece com esse DNA, na evolução logo depois da saída do testículo, e exatamente isso ocasionou as publicações que vêm de décadas mostrando essa diminuição dos parâmetros seminais nos homens nas últimas décadas. Isso tem muito a ver com xenobióticos, com tudo que a gente enfrenta, mas também com a diminuição da capacidade do espermatozoide, que a gente vê aí influenciado por todos esses fatores. Embora essa diminuição tenha sido mostrada por vários autores, nem todos mostram que ocorreu essa diminuição ao longo das últimas décadas. Publicações que eu tive a oportunidade de fazer uma revisão em 2015, mostrando que nem todos os autores acham isso, porque tem algumas áreas, algumas cidades no mundo que têm essa diminuição maior. Isso deve ser por coleta de dados, talvez por uma evolução no laboratório, na forma como se faz o espermograma tenha se tornado mais rígido, e isso faça com que a gente tenha essa diminuição nos parâmetros seminais e confunda um pouco essa evolução. Mas o resumo geral é que provavelmente existe uma diminuição nos parâmetros seminais ao longo dos últimos anos. Qual que é o problema da fragmentação do DNA? É que o DNA, ou ele sofre um reparo, quando ele faz a fecundação, ou ocorre um reparo do DNA que é feito pelo óvulo, via de regra, aí a importância da juventude desse óvulo que tem a maior capacidade de reparo, ou ocorre uma apoptose, ou ocorre uma tolerância, que é um perigo que aí pode estar associado com a carcinogênese ou mutações desse embrião. A maioria dos danos, lembrando que a maioria dos danos do DNA do embrião são originados pelo gameta masculino, que são corrigidos pelo gameta feminino. Isso faz imaginar que o ICSI, a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, possa corrigir qualquer problema de fragmentação do DNA ou problema do espermatozoide, que a gente evita, pula, né, a fase de fecundação e joga o DNA do espermatozoide direto dentro do óvulo. No entanto, esse aumento da fragmentação tem na última década sido demonstrado uma correlação do aumento da fragmentação do DNA com a diminuição da capacidade desse óvulo de fertilização e de qualidade dos embriões. E é aí que a gente age. Então, esses aqui são métodos que a gente usa para quantificar essa fragmentação do DNA. O grande problema é que, apesar desse exame ser o exame que a gente mais utiliza hoje numa avaliação avançada dessa fertilidade, existe muita avaliação entre o observador, tem vários métodos ainda em desenvolvimento, esses são os 4 principais, mas tem mais do que isso. Depende do observador, tem muitas variações entre os laboratórios, isso causa um pouco de dificuldade, mas é o exame que provavelmente a gente mais usa hoje e vai mais utilizar no futuro. Esses aqui são os níveis em geral que a gente usa, abaixo de 20 normal, 20 a 30 indeterminado, mas considerado um pouco elevado, acima de 30 e 40 são os mais elevados. Como é que a gente corrige esse aumento da fragmentação ou piora dessa qualidade? Isso correlacionado com a reprodução humana. Existem várias maneiras da gente intervir, do andrologista orientar e melhorar o resultado da reprodução. Uma maneira, e a mais simples, que vem sendo orientada nos últimos anos, apesar de muito simples, isso não tinha sido pensado no passado, é aumentar o número de ejaculação. Porque o que a gente imagina, né? Existe um conceito aí, o paciente vai fazer análise seminal, olha, fica 7 dias sem ejacular, para você dar uma aumentada na concentração. É ruim, se a gente imaginar que principalmente os pacientes
que tem infertilidade, que tem baixa produção, que tem concentração baixa, motilidade baixa, aquele espermatozoide passa, aquele período que eu falei de 12 a 16 dias no epidídimo, é muito maior do que isso. Isso é uma estase. É naquele momento que o espermatozoide está suscetível à influência de todo o meio ambiente, medicamento, doenças, etc. E é o período em que, principalmente nesses pacientes com diminuição da motilidade, ele tem que ejacular com maior frequência. E aqui, nessa avaliação aqui, a frequência boa é entre 24 e 48 horas no máximo. Eu oriento meus pacientes a ejacularem a cada 24 horas nesse período de realização de FIV ou de avaliação da fragmentação do DNA no sêmen. Isso foi demonstrado em alguns outros trabalhos, aumentando essa frequência de ejaculação, em que se demonstrou que ocorre uma diminuição da fragmentação de DNA, inclusive com o aumento da qualidade do embrião e taxa de gravidez, quando se aumenta o intervalo. Outra forma da gente tratar esse espermatozoide e diminuir a fragmentação do DNA, uso de antioxidantes. Alguns trabalhos mostram aumento da taxa de nascidos vivos, diminuição da fragmentação do DNA, que é o tratamento mais simples, da vitamina. Vale lembrar que vitamina em excesso é pior do que a falta de vitamina. Então, o uso indiscriminado dos antioxidantes, acontece isso. Todo mundo, quando passa no médico, fala, o que eu posso fazer, doutor? Eu estou com o sêmen um pouco pior. Toma uma vitamina. Compra isso daqui, toma. Cada um tem a sua fórmula, tem o seu cheirinho de zinco misturado com magnésio, com tribulus terrestre, com fórmulas enormes, tudo da cabeça de cada um. A Cochrane fez em 2022, a última orientação, mostrando que existe um benefício, mas esse benefício ele é baixo ou muito baixo. Ou seja, eu não uso pessoalmente antioxidantes como uma forma específica de tratamento por 60 dias, e sim como uma orientação ou anexo a um tratamento em que eu peça para o paciente esperar um pouco para fazer uma fertilização ou em acompanhamento de alguma cirurgia que eu tenha feito. Resumidamente funciona, essa é a fórmula em geral que eu utilizo. Vale lembrar que a vitamina em excesso é pior, então a gente olha lá tem 2 gramas de vitamina C, a vitamina E em excesso, ou o paciente toma 2, 3 cápsulas de multivitaminas, ele acha que ele está fazendo um tratamento maravilhoso. Mínimo de 2 meses, antigamente a gente considerava 3, mas todo é o conceito de diminuir o tempo para acelerar esse tratamento dos pacientes. Na ausência de melhora ou insucesso do tratamento com antioxidantes e com aumento da frequência da ejaculação, o que a gente pode fazer em alguns casos, aí já começa a ser um pouco mais invasivo, é pegar o espermatozoide dentro do testículo para fazer a fertilização in vitro. Realmente é invasivo, eu oriento isso numa minoria dos pacientes, mas existe na literatura, embora alguns recomendem isso fortemente e usem isso demais, não é um procedimento fácil de fazer, porque via de regra, obviamente, esses pacientes têm uma produção muito baixa, então não é fácil achar espermatozoide dentro do testículo. O princípio disso vem de que conforme a gente caminha no trato reprodutivo, e aqui iniciando no testículo, epidídimo, deferente e na ejaculação, diminui a fragmentação de DNA do espermatozoide. Então, teoricamente, pegar o espermatozoide no testículo, ele tem cerca de 5 vezes menos fragmentação do que o espermatozoide no ejaculado. A ideia disso é que esse espermatozoide que tem menos fragmentação, ele também tem menos capacidade de fertilização. Então, quando a gente avalia isso e utiliza esse espermatozoide testicular na realização do ICSI, a gente tem uma taxa de fertilização inferior ao espermatozoide ejaculado, mas, via de regra, em algumas publicações excepcionais em que existe uma alta taxa de fragmentação e que a gente não consiga tratar com nenhuma outra forma, tratando estilo de vida, algumas outras coisas que eu vou comentar, existe a possibilidade de pegar o espermatozoide testicular e assim aumentar taxa, diminuir aborto e aumentar taxa de nascidos vivos. Não tem muitas publicações, mas algumas mostram isso. Então, alteração, fragmentação do DNA elevado, sêmen anormal, que eu falei agora há pouco foi de antioxidantes, falei um pouco de ICSI, espermatozoide testicular e ejaculação. Vou falar agora de varicocele, especificamente nesse tema. Não é segredo para ninguém que operar varicocele nesses pacientes aumenta os parâmetros seminais, mas isso, na maioria das vezes, não é suficiente para melhorar os resultados na fertilização in vitro, especificamente do que eu estou falando agora. A fragmentação de DNA em muitos desses pacientes, aqui é a maior revisão da literatura hoje, foi feita pelo Matheus e pelo Sandro, em 2018, mostra que os pacientes operados de varicocele têm uma diminuição da fragmentação de DNA e isso leva a uma maior taxa de nascidos vivos nos casais onde foi realizado o FIV após
à correção cirúrgica da varicocele. Esses são os números aqui, uma revisão realizada em 2016, mostrando que a chance de você melhorar o resultado do ICSI está em 1,7 quando você opera a varicocele desses maridos que têm varicocele no casal com fertilidade, e inclusive a chance de achar espermatozoide naqueles que não têm espermatozoide no testículo pode aumentar em 2,5 vezes, depois na procura específica do testículo, que eu vou falar daqui a pouco. Obesidade é algo que tem aumentado na população geral, e hoje cada vez mais a gente sabe que a obesidade tem um processo inflamatório muito grande no organismo, e ela acaba levando não só a obesidade em si, mas os tratamentos ao redor, medicamentos, o estresse e outras coisas associadas que levam a uma diminuição da qualidade do espermatozoide e aumento da fragmentação do DNA. Aqui é uma taxa, só para a gente ter uma ideia, essa obesidade está aumentando não só nos adultos ao redor do mundo, mas também nos adolescentes, que preocupa bastante com respeito à fertilidade e à qualidade do sêmen. E essa aqui é uma correlação entre o IMC, conforme o IMC vai aumentando a taxa de fragmentação no sêmen. Nós fizemos um trabalho em 2020, o Guilherme Wood, foi o primeiro trabalho na literatura que avaliou com o grupo controle o impacto da cirurgia bariátrica em pacientes obesos, mostrando que em alguns casos a gente tem diminuição da fragmentação do DNA, melhora do estilo de vida, melhora da qualidade de vida, aumento da testosterona, provavelmente esses pacientes se tornam mais saudáveis, não num período inferior a 6 a 12 meses. Não é um tratamento fácil. E mais recentemente, o uso desses inibidores da GLP-1, aqui é um trabalho feito em 2022, que o João apresentou na nossa reunião. É um trabalho em que a associação do exercício, perda de peso, dieta e do uso desses inibidores fez com que esses pacientes tivessem uma melhora da qualidade seminal e diminuição da fragmentação do DNA. Agora eu vou falar um pouco especificamente do espermatozoide ICSI. Quando os pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu vou ter que fazer ICSI? Para você é o melhor caso. Mas, doutor, pede para o pessoal do laboratório escolher o melhor espermatozoide que tiver. Dá para escolher, né? É o que a gente imagina. Todo mundo imagina isso. Quando vai para ICSI, eu prefiro fazer ICSI, doutor, porque lá no laboratório eles conseguem escolher o melhor espermatozoide. Por que vai pegar do sêmen? Por que eu vou ficar tentando engravidar? Melhor já pegar um geneticamente bom, né? Aquele mais fortinho. É o que a gente imagina, que lá no laboratório a bióloga pega, seleciona todos os espermatozoides e ela acha o melhor que tem. Por muitos e muitos anos, a única forma de escolher o espermatozoide era através da morfologia. Então a bióloga olhava lá e ela pega naquele monte de espermatozoide, está falando num sêmen normal. Imagina um sêmen que é um criptozoospermico, aquele que tem poucos espermatozoides, a maioria deles parados, a gente não sabe se está morto, se não está, espermatozoide sem cauda, uma motilidade muito ruim, e a bióloga vai lá e escolhe aquele que ela consegue pegar. Isso nós estamos falando de laboratório experiente. Imagina uma bióloga que não tem muita experiência com isso. Então, o método mais utilizado ainda é simplesmente a morfologia. Qual que é o problema da morfologia? É a seleção desses espermatozoides. Aqui é um trabalho que a gente comentou, as formas como a gente seleciona esses espermatozoides para a realização do ICSI. As formas mais utilizadas são esse gradiente, que é utilizado um gradiente de diferença de densidade, e através da motilidade aqui, mas são métodos mais simples, utilizados há décadas. E apesar disso, alguns trabalhos mostraram que utilizar centrifugação e esse tipo de seleção, em alguns casos, aumenta a fragmentação do DNA, porque causa um dano maior ainda no espermatozoide. Nesse sentido, alguns trabalhos começaram a tentar selecionar os espermatozoides pela capacidade de motilidade, tentando fazer uma associação da motilidade da melhor forma de se mover com a carga energética e a integridade da mitocôndria, selecionando esses espermatozoides com melhor qualidade. Qual que é o princípio disso? Esse aqui é um espermatozoide maduro, normal, motilidade normal, sem fragmentação de DNA e com essa aparência, que diria que é a aparência perfeita. Aqui tem uma peça intermediária, cabeça, cauda, tudo no tamanho perfeito. Esse é aquele que a gente daria a nota máxima, um Kruger perfeito. Esse aqui é o espermatozoide nitidamente alterado. A bióloga olha esse espermatozoide com uma peça intermediária alterada, é um espermatozoide imaturo ou com alguma lesão causada por uma varicocele, infecção, etc., que ela consegue facilmente identificar na hora que ela olha na câmera lá para selecionar o espermatozoide. O grande problema é esse espermatozoide, que via de regra é um espermatozoide senescente, é um espermatozoide mais antigo, aquele que ficou em estase, sofreu influência de qualquer um dos problemas que a fertilidade masculina pode trazer, infertilidade pode trazer. Esse paciente tem uma fragmentação de DNA aumentada que a bióloga não consegue visualizar
no microscópio para selecionar, ele tem uma morfologia normal. Esse é um dos grandes problemas. E tem uma motilidade muito razoável. Então ela vai lá e seleciona esse espermatozoide. Mas esse espermatozoide, na verdade, ela tem uma fragmentação aumentada. Qual que é o objetivo daqui para frente? E eu acho que essa é a grande evolução aí da área do laboratório na seleção dos espermatozoides. É adequadamente preparar e, melhor ainda, selecionar, sendo pouco invasivo, os espermatozoides para fazer a fertilização. Nesse sentido, a gente fez uma tese aqui do Hamilton em 2017, um método simples no laboratório, através da utilização de diferentes gradientes. Isso aqui é o que a gente consegue ver do espermatozoide, conforme ele vai enfrentando uma corrente contrária, ele vai nadando contra uma corrente, e é simplesmente essa corrente, criada por uma diferença de concentração e de densidade, vai selecionando os espermatozoides que vão melhorando a sua motilidade ao longo dessa placa. Esse é o método, provavelmente, que vai evoluir. Olha a diferença de motilidade desse espermatozoide para o outro. Essa é a placa mais utilizada nos laboratórios hoje, uma placa comercialmente dizendo. Aquele nosso trabalho gerou um desenvolvimento de uma patente daquele mecanismo, mas o mecanismo mais utilizado hoje, que tem vários em desenvolvimento, é a utilização de algum método de microfluídica, que é o modo como se seleciona o espermatozoide através da motilidade, para selecionar esse espermatozoide de melhor qualidade e menor fragmentação de DNA, otimizando os resultados da fertilização. Por último, não menos importante, eu diria que mais importante para o andrologista, é a zoospermia. Eu vou falar poucos slides sobre isso, mas é o tema que eu mais gosto, não sem razão, porque é o tema que, invariavelmente, a clínica não funciona sem o andrologista. Algumas clínicas, estava conversando com o João outro dia, não especificamente a clínica do João, mas alguns ginecologistas por aí, não são poucos ao redor do mundo, que só chamam andrologista quando existe a zoospermia. Vem daquele princípio do passado, que a gente combatia tanto, mas hoje eu acho que já é generalista, que basta um espermatozoide para você fazer ICSI. Acho que essa aula mostra que isso não é a realidade. Então eu vou me ater aqui à causa da zoospermia, que são ligadas exclusivamente com o testículo. Existem as causas pré-testiculares, que são as endócrinas, na maioria das vezes tratadas com estímulo adequado com hormônios, que são causas endócrinas. As pós-testiculares, que são as obstrutivas, aqui são a genesia de deferente, vasectomia é mais clássica, ou obstrução de outras causas, são corrigíveis também através de cirurgia ou captação de espermatozoide, mas numa situação muito mais fácil. São pacientes que têm obstrução e a gente consegue pegar o espermatozoide ou no testículo ou no epidídimo, quando possível. E essas causas do meio, que são as testiculares, que são conhecidas como as falências testiculares primárias, são, sem dúvida nenhuma, as mais difíceis e mais desafiadoras. É por isso que são as que eu mais gosto. A zoospermia, só para a gente ter uma ideia, na presença do deferente, senão a gente vai acabar na outra parte do fluxo, que é a genesia de deferente, que é uma outra doença, que eu não vou falar hoje. Esses pacientes têm, em geral, volume ejaculado normal, mas têm testículo menor e FSH elevado. Essa é a forma mais simples e objetiva, em mais de 90% dos casos, através simplesmente do FSH e do volume testicular, a gente consegue fazer o diagnóstico da causa da zoospermia, sendo uma zoospermia de causa testicular. É um problema do testículo, falência testicular primária. Qual que é o problema dessa patologia? Apesar de a gente ter vários exames para avaliar e classificar esses pacientes, FSH, inibina B, volume testicular, testosterona, nenhum deles consegue refletir exatamente se esse paciente produz ou não produz espermatozoide, e além, aonde estão esses espermatozoides dentro do testículo. Vale lembrar que o testículo é um órgão extremamente heterogêneo, nós temos dados específicos para mostrar isso hoje, já vou mostrar daqui a pouco. Biópsia testicular a gente não faz mais para esse meio, para diagnóstico, exatamente por causa disso. Se a gente tem áreas de produção aqui, eu fizer uma biópsia exatamente desse verdinho, que é onde representa uma área de produção, eu vou dar o diagnóstico de que existe uma espermatogênese nesse testículo. E se eu fizer a biópsia nas outras áreas onde não tem espermatogênese? E o testículo, em pelo menos 40% dos casos, ele tem mais de uma histologia dentro do seu parênquima. Então, através de uma biópsia ou até múltiplas, poucas, a gente não consegue definir se existe uma produção, em qual área está essa produção. Até por isso, existiram nos últimos 20 anos aí, acho que acompanha até o ICSI, né, poucos anos depois do desenvolvimento do ICSI, em 92, técnicas para extração de espermatozoide desses pacientes que não ejaculam espermatozoides. Então,
passou por uma biópsia única, esses resultados foram aumentando, punção, que não é algo muito recomendado, porque obviamente enfiar uma agulha no testículo, nesse testículo que produz pouco, e tirar um espermatozoide lá de dentro, literalmente procurar uma agulha no palheiro. É difícil. E aí existem 2 métodos que testaram, que é o método de mapeamento como investigação, e esse método que é o mais utilizado, que é a microdissecção testicular, que é abrir o testículo para pegar espermatozoide dentro. O método mais utilizado no mundo ainda é a microdissecção, que é essa abertura, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu queria lembrar que qualquer método em que a gente procure e ache espermatozoide é de extrema complexidade, são os casos que mais exigem integração entre o ginecologista e o laboratório. Poucos laboratórios no mundo, e no Brasil especificamente eu posso dizer que acho que aqui tem 2 ou 3 lugares, aqui o nosso foi o primeiro, e é provavelmente um dos que mais faz, se não é o que mais faz, que tem condições totais de fazer esse procedimento. Como? Que a gente faz o procedimento que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a microdissecção, ou qualquer outro método de extração do espermatozoide do testículo, e tem uma bióloga com o material adequado, que são 2 micromanipuladores, a gente tem até 3 micromanipuladores hoje, né, Pedro? Temos 3 hoje, recentemente adquirimos mais um, então nós temos 3 micromanipuladores com 3 ou 4 biólogas que vão preparando esse material, que é muito difícil, fazendo isso numa sala acoplada, em que a gente vai tirando o material e vai avaliando isso ao mesmo tempo. Isso, via de regra no mundo, é aquele caso que eu comentei no primeiro slide, que a bióloga vai no centro cirúrgico, faz isso no hospital, fora da clínica, não tem um laboratório, não tem o micromanipulador adequado, ela leva não um microscópio invertido, e sim um microscópio normal, avalia esse tecido que a gente tira numa lâmina simples, e ela não sabe o que está procurando, não consegue guardar, isso, no fundo, não funciona para ninguém. Só funciona para falar para o paciente que procurou, não achou, e vamos usar sêmen de doador. Ou segue com outras alternativas. Então, esse procedimento aqui, até por isso que a minha subespecialidade da andrologia, que eu mais gosto, é, sem dúvida nenhuma, o mais difícil e que requer que poucas clínicas em São Paulo têm condições de fazer isso de forma adequada. Vale lembrar que apenas, em média, via de regra, 50% dos pacientes a gente vai achar espermatozoide para conseguir fazer o procedimento. Ou seja, 50% dos homens que não têm espermatozoide no ejaculado de causa não obstrutiva, falência do testículo, são aqueles com FSH elevado, volume testicular baixo, só em 50% deles a gente consegue espermatozoide para fazer uma fertilização in vitro. Então, esse já é uma boa mensagem. Quando vocês pegarem um paciente cujos maridos têm um espermograma com espermatozoide, ele vai perguntar, doutor, e aí, posso ter filho? Resposta simples, direta e objetiva, em 50% das vezes existe espermatozoide dentro do testículo. Não é 50% de gravidez, é 50% de produção dentro. A gente ainda precisa achar. Existem vários métodos de estímulo com medicamento, via oral, injetável, para que aumente não só a chance de achar dentro do testículo, mas para sim, cerca de 10 a 12% dos pacientes ejaculam espermatozoide com esses estímulos através de algumas fórmulas não muito bem padronizadas, mas que a gente acaba fazendo por experiência, estímulos injetáveis, via oral, citato de clomifeno, HCG e assim por diante, e a gente tem alguns resultados positivos. Isso aqui é o resumo de uma cirurgia, um vídeo breve, abertura do testículo, uma dissecção digital, aqui já está no microscópio, um aumento mais ou menos de 15 vezes, depois a gente coloca um aumento aí de 24 a 30 vezes para procurar identificar um túbulo, a gente disseca o parênquima e procura os túbulos mais engurgitados, que são os túbulos que mais provavelmente a gente encontra espermatozoide. Aqui tem uma diferença nítida, dá para a gente ver na histologia, túbulos mais fininhos e os túbulos mais espessos e engurgitados. Esses são os que a gente tira na cirurgia, fazendo a preservação de todos os vasos aqui, tentando ser o menos invasível possível com o testículo, preservando esse testículo, porque ele vai ter função no futuro de produção de testosterona, a gente não pode esquecer isso, senão era muito simples tirar grande parte do parênquima. Apesar disso, existe um dano irreparável nesse testículo com uma diminuição de função hormonal por um período ainda indefinido, mas acredita-se que no mínimo 18 a 24 meses de diminuição da função. Isso aqui é o término da cirurgia. Não dá para imaginar que esse testículo tenha um funcionamento adequado depois. É uma dissecção que pode demorar aí 2 a 3 horas. Embora a gente consiga reconstruir, existe um dano. Como o princípio básico da medicina é
ser menos invasivo, causar o menor dano no paciente. O que a gente tem, não vou dizer desenvolvido, mas talvez aqui no Brasil seja o único centro que tenha feito isso de rotina. A gente começou a fazer isso no começo da pandemia, 2019 a 2020. O que o Paul Turek já fazia há 20 anos nos Estados Unidos, na verdade ele tinha predisposto a fazer uma técnica que a gente está desenvolvendo por características individualizadas do nosso serviço, que é um mapeamento testicular antes de fazer aquela dissecção ampla para procurar o espermatozoide. Nada mais é do que a gente faz um agulhamento múltiplo, fazendo um mapeamento, né, melhor dizendo, a gente chega a fazer até 36 punções nos 2 testículos, 18 em cada um, tentando mapear do ponto de vista histológico e citológico aonde está a produção de espermatozoide em cada área, antes de fazer o procedimento. Na verdade, esse procedimento, a ideia dele é que a gente evite a exploração testicular com aquela cirurgia invasiva que eu acabei de mostrar. Então a gente põe uma agulha, aqui é o João fazendo comigo, não é? Acho que é. Depois a professora Kátia, que fez os nossos primeiros 20 casos aqui, ela monta uma lâmina com citologia, PAF, simples, e ela faz a histologia também. Esses são os nossos resultados atuais, em que um dado muito interessante aqui, o que a literatura ainda não conseguiu, que isso é mérito total da professora Kátia, que é produzir a histologia. E com essa avaliação histológica dessas múltiplas áreas do testículo, a gente consegue dar prognóstico para o paciente. E aumentar aquele número de 50% que eu falei agora há pouco, ele passa a ser de 20 a 80. Então eu consigo dizer para o paciente, ou até mais do que isso, consigo dizer para o paciente, olha, sua chance é menor do que 5% de achar espermatozoide e maior do que 90% de eu achar. E melhor do que isso, ou dizer para ele a realidade que eu preciso fazer um procedimento invasivo para procurar nos casos mais graves, ou dizer para ele que é simplesmente com uma agulha no testículo eu consigo puxar o espermatozoide desses casos mais simples, onde eu tenho um maior número de punções positivas. O que a gente encontrou aqui, o que é muito importante para o HC, é que a gente tem evitado com isso, aqui a gente não usa sêmen de doador. Então, nos casos em que a gente não acha nesse mapeamento mais simples, a gente faz um tipo de cirurgia diferente para evitar que os óvulos das pacientes cujos maridos eram operados anteriormente naquela cirurgia invasiva e a gente não achava espermatozoide, vale lembrar que aquele número era 50%, e que a maioria dos laboratórios do mundo fazem a microdissecção direto, ou seja, 50% dos pacientes operados vão ser submetidos a uma cirurgia invasiva para achar espermatozoide em só 50% dos casos. E o que se faz com os óvulos dessas pacientes que, via de regra, estão sendo estimuladas ao mesmo tempo da cirurgia? Em outros lugares, você pode usar sêmen de doador ou congelar o óvulo, caso não queira. A maioria dos pacientes aceita sêmen de doador. Aqui, no HC, a gente não tem sêmen de doador. Então, em pelo menos 50% dos casos, a gente tinha que congelar o óvulo e não tinha o que fazer com esse óvulo depois. Criava uma situação ad eterno. Então, via de regra, esse procedimento foi idealizado e desenvolvido aqui para a gente diminuir, eu não tenho a estatística ainda, mas o número é bem significativo de diminuição da necessidade dos procedimentos e diminuição da taxa de congelamento de óvulos nesses casos mais complexos. Aqui é a forma como a gente encontra os espermatozoides, aqui é uma citologia, em que a Kátia mostra aqui a presença do espermatozoide, e a forma como ela dá um laudo para a gente dos locais exatos aonde foram encontradas a citologia ou a histologia favorável, e a partir daí a gente passa para um procedimento muito menos invasivo, procurando diretamente nesses pontos onde ela determinou. Óbvio que nos casos onde tem múltiplos pontos positivos, uma simples agulhada no testículo, a gente consegue tirar espermatozoide, consegue fazer isso na clínica com uma sedação, ou nos casos onde são raros, escassos, a histologia positiva ou citologia, a gente tem que fazer cirurgias mais invasivas. O princípio disso está bem resumido nesse triângulo, que é todos os procedimentos aqui para a captação do espermatozoide, os procedimentos que causam informação para o casal e para os médicos, evitando complicações e diminuindo a parte invasiva. O futuro disso, sem dúvida nenhuma, é a última parte, é uma pesquisa que está iniciando agora com a Aline, que está aqui na plateia. O ideal é que a gente, através de um método de visualização, aqui demonstrado, já foram feitos alguns trabalhos com ressonância magnética, mas simplesmente diferenciando o diagnóstico. Travou.
diferenciando o diagnóstico do tipo de azospermia inicialmente através da ressonância. Então a ressonância vai lá no testículo, acha áreas com alguns critérios de difusão, critérios específicos de espectrometria, tentando classificar qual é o tipo de azospermia. Se ela é uma azospermia obstrutiva ou não obstrutiva, isso já é possível fazer, mas muito genericamente, mas ela não encontra onde está a área de produção especificamente do espermatozoide. O futuro é que a associação, nós temos 7 casos feitos aqui, não com o método ideal, porque a nossa ressonância 3 Tesla não estava funcionando, voltou a funcionar semana passada, é a associação da ressonância com esses múltiplos fragmentos que a gente fez nesses 20 pacientes, e a gente vai fazer isso no futuro, tentando achar uma correlação na ressonância para que ela guie a gente para fazer uma punção sendo minimamente invasivo, até mesmo sem precisar fazer esse mapeamento e achar o espermatozoide. Além disso, associado, seria o ideal, ressonância é um método, apesar de pouco invasivo, exige a injeção de contraste, e é um método caro. A gente tem aqui milhões de outras necessidades de ressonância, principalmente no Hospital das Clínicas. É uma fila enorme para os pacientes. Agradeço ao Fernando por ter deixado a gente fazer esses 7 pacientes em nosso projeto. Mas a ideia é que semana passada a gente realizou o primeiro caso nosso de ultrassom, utilizando esse contraste de enxofre, hexafluorato de enxofre, que é a base de microbolhas, que é o desenvolvimento da professora Chamas. Ela usa isso há muitos anos, mas não para esse fim. Resumidamente, ela injeta essas microbolhas no sangue do paciente e elas vão para o testículo através de captação, aumento da perfusão, pico, manutenção dessas microbolhas depois do washout, e ela consegue identificar áreas, ou vai conseguir, esse é o caso piloto que a gente fez, mas a ideia é identificar pequenas áreas de maior perfusão, relacionar isso com as nossas punções que a gente faz para tentar identificar um local ideal. O futuro é pegar um paciente azospérmico, levar para a sala de ultrassom, usar um ultrassom com esse marcador, enfiar uma agulha e pegar o foco de espermatogênese e conseguir fazer uma fertilização in vitro sendo bem pouco invasivo. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado a todos. Excelente apresentação. Eu acho que o professor Cucuza colocou a questão masculina, né? Muito bem. Colocou a questão masculina muito bem do que está acontecendo. Estamos retardando nossa prole, não só as mulheres, mas também os homens e as suas consequências. Por isso, eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Tudo bem? Bom dia aí. Professor, muito obrigado pela aula. Eu sou o interno Raul, que estava acompanhando aqui a aula do senhor. E aí eu fiquei curioso, porque eu simplesmente desconheço, né, os métodos de inseminação, aí, de fertilização in vitro. Tipo, o que eu entendi da aula foi que você via a morfologia para fazer esse tipo de fertilização, né? Mas tipo, eu já ouvi falar que você conseguia ver se, tipo, você conseguia escolher se era um homem ou mulher, ou se tinha uma doença específica. Como é que são esses testes que você faz para selecionar o espermatozoide e escolher se você poderia usar isso num contexto de infertilidade, né? Esse tipo de exames. Só de curiosidade mesmo, professor. Eu não sei. Sua curiosidade, acho que é a curiosidade da maioria das pessoas aí, da humanidade, né? E a gente realmente tem uma falta, eu acho que isso não só entre os médicos no geral, lógico que a gente está falando aqui no HC, ginecologista, já é um nível de conhecimento muito elevado, mas, via de regra, e é um privilégio para vocês, alunos, terem esse contato com essa informação, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de conhecimento geral, né? Você perguntar, eu dou aula para muitos ginecologistas, via de regra, há muitos e muitos anos. E eu começo minha aula perguntando para os ginecologistas o que eles fazem quando, inicialmente, eles pegam um exame com azospermia, que é a ausência do espermatozoide. E aí, na maioria das vezes, isso até hoje, grande parte dos ginecologistas, que são do Brasil inteiro, obviamente, cursos, espalhados por aí, a maioria deles acha que encara aquilo como espermatozoide, o paciente não tem espermatozoide no sêmen, ele não pode ser pai, ele não tem espermatozoide. E aí eles orientam esses pacientes a procurar adoção, a sêmen de doador,
E assim, isso é uma falta de conhecimento. Isso que eu estou dizendo, que vocês têm um privilégio de ter uma aula dessa na graduação, né? Mas, especificamente, os métodos que a gente está explicando aqui são métodos de pegar o espermatozoide, são pacientes inférteis, casais inférteis, em que a gente pega o espermatozoide, nesse método que eu expliquei aqui, que é o ICSI, que é a injeção de um espermatozoide dentro de um óvulo, e assim a formação de um embrião, certo? Esses embriões são formados, são cultivados em laboratório, e depois são transferidos para o útero das mulheres depois de um preparo desse útero. Esse é o método de mais avançado, maior necessidade de laboratório que a gente tem. Pedro, quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Pedro é o chefe da parte de feminina. Ele abordou a questão se dá para selecionar o sexo do embrião, né? Importante falar isso. O sexo espermatozoide, existem formas de abordar, mas a gente consegue, fazendo isso, a gente inviabiliza o espermatozoide para o seu uso no tratamento de fertilização. O rastreio para o estudo de doenças que possam ter sobre o embrião, inclusive a questão do sexo, é através da biópsia embrionária, que tem suas indicações específicas, né, para o público geral. Então, a gente consegue fazer essa biópsia do embrião depois dele formado e você tem informação. Aí você consegue saber se é menino ou menina. Você consegue automaticamente, sem querer, e isso não é permitido, essa seleção, que você selecione o embrião pelo sexo. Obviamente, por motivos óbvios, mas é possível fazer isso. Em algumas condições, doenças relacionadas especificamente ao gene, a gente pode selecionar. Tem doenças ligadas ao X ou doenças ligadas ao Y. Vou dar o exemplo da parte feminina. Existe um problema, o Y é o nosso cromossomo, que é mais de 95% ligado à parte reprodutiva, à parte de fertilidade masculina. Existem algumas deleções desse cromossomo. Quanto mais perto do centríolo são essas deleções, mais grave é o problema. Quando a gente pega um espermatozoide, o espermatozoide ou é X, ou ele é Y, correto? Na meiose você separa essas. Então, quando você pega um espermatozoide Y, que carrega uma parte de uma deleção do cromossomo Y, isso não é corrigido. Então, quando você forma um embrião a partir de um espermatozoide que contém um Y, faltando um pedaço, no mínimo, aquele homem que vai nascer, ele terá o Y dele com a mesma deleção original, no mínimo. A gente não sabe porque não tem homens ainda, não tem mais de 15 anos o nascimento desses homens com o cromossomo Y, 15 ou um pouquinho mais, 18. Então, nessa situação, você pode oferecer que sejam transferidos apenas embriões com o cromossomo X, mulheres, para que não haja a perpetuação desse problema. Mas o casal pode escolher também transferir o Y e ele sabe que ele vai ter um filho pelo menos com o mesmo problema que o dele. Gibran, por favor. Obrigado pela apresentação, muito importante para nós que lidamos no dia a dia com pacientes inférteis. Eu que particularmente lido muito, porque trabalho muito com paciente com endometriose, e eventualmente eu fiquei um pouco observando o gráfico dos 16 milhões de concentração, e que não era algo assim tão exato para determinar a fertilidade masculina. Eu gostaria de perguntar o seguinte: eventualmente, algumas pacientes, a gente faz a pesquisa da fertilidade do casal e a gente se depara com pacientes com espermogramas subótimos, uma morfologia de 3%, 2% e uma concentração de 12 milhões, algo nesse sentido, em pacientes que não querem fazer fertilização in vitro e que não têm outra causa de infertilidade. E elas me questionam se elas continuarem tentando, elas podem ou não engravidar, ou se eu devo determinar aquele caso como um caso de infertilidade que não vai conseguir. Essa é a minha questão. Não sei se você compreendeu. É muito difícil a gente determinar a capacidade de fertilidade a partir de um número específico da análise seminal. O que a gente sabe é tudo estatística. Conforme você aumenta o número de alterações na análise seminal, você aumenta a probabilidade desse homem ser infértil e não conseguir engravidar. Então, se ele tem alteração só da concentração, motilidade e morfologia, sendo a morfologia o menos importante desses 3 critérios.
Quando aumenta o número de alterações, aumenta a probabilidade desse homem ser infértil. Mas não existe absolutamente nenhum número que a gente possa dizer que esse homem ele é infértil baseado apenas nesses parâmetros seminais. Então, usando o exemplo de 12 milhões eu vou chutar aqui, esse homem ele vai ter, existem mais ou menos entre 3% e 4% da população geral engravida com o número de 12 milhões. Isso está baseado no gráfico. Se o 16 milhões é 5%, um pouquinho para cá, você pode colocar uns 3 ou 4%. 3 ou 4% não é zero, é baixo, mas não é zero. Mais ou menos isso. Professora Ceci, por favor. Eu adorei a aula porque trouxe uma série de conhecimentos que renovam a esperança da gente. Muitos anos atrás, eu atendi uma paciente que veio com o marido, que tinha azoospermia, e ele estava muito zangado porque estava se sentindo assim diminuído, porque o mundo tinha acabado, porque ele era infértil, ele não era ninguém. E a gente vê que existe alguma esperança. O problema é saber quanto custa, quanto dinheiro ele vai gastar para entrar nesse jogo. Realmente. Dois aspectos importantes. Eu atendo muitos casais cujos homens são azoospermicos ou com causas graves de infertilidade masculina, e esse é um aspecto, acho que, obviamente, os ginecologistas acabam enfrentando do outro lado, né, o oposto dessa situação, mas é uma situação extremamente agradável quando os homens têm uma causa grave e acabam de descobrir isso, às vezes demora um tempo, o casal tentando engravidar 6 meses, 1 ano, e daí descobre que não tem espermatozoide, uma coisa do ponto de vista aí, sentimental bastante impactante. E eu já aviso, fora o Hospital das Clínicas, né, que aqui a gente é um dos únicos centros no Brasil que a gente consegue fazer esse procedimento, sem dúvida nenhuma, a junção do procedimento de azoospermico com o ginecologista, com a parte de laboratório, o ginecologista, é o procedimento, para mim, mais complexo e, obviamente, mais caro de todos, porque exige, digamos, 3 especialidades envolvidas, três grupos de pessoas. Primeiro, nesse caso, obviamente, o urologista. O urologista vai ter que fazer um procedimento, aí vai variar um pouco se ele vai fazer na clínica, depende do problema, qual é a causa da zoospermia, pode ser desde uma punção ou até uma cirurgia num centro cirúrgico de um grande, ou idealmente de um centro que tenha o laboratório acoplado à sala de cirurgia. Tem o ginecologista, que vai fazer toda a parte da indução, cuidar da paciente, fazer um acompanhamento até 12 semanas, e tem o laboratório. É difícil, eu diria que é um dos procedimentos mais caros. Se for falar em número, eu acho que o paciente hoje em São Paulo, ele não vai gastar menos do que 60 mil reais para fazer uma tentativa. É uma situação complexa mesmo. O lado bom que eu vejo disso é que os nossos pacientes SUS aqui fazem isso e a gente consegue fornecer o que nenhum hospital no Brasil e poucos no mundo conseguem oferecer para esses pacientes sem custo nenhum, desde medicamento, andrologia, sala, e digo, com orgulho, que com as melhores condições, eu tenho melhores condições de fazer o procedimento aqui do que um hospital particular com todo esse dinheiro envolvido. Mais perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta. Na ginecologia, nós temos uma orientação, antes da mulher chegar aos 30 anos, falar sobre fertilidade. Só que o homem acaba procurando urologista mais tarde. E você falou depois dos 40. Qual que seria a solução para isso na clínica urológica? Estou com o microfone. Esse é um dos pontos importantes. Eu acho que o começo é um momento muito importante, é um ponto significativo, essa apresentação que os pacientes que se apresentam com infertilidade por urologista. Acho que a solução prática para isso seria uma adequada. Nós já fizemos campanhas em nossos congressos, em outros congressos no passado, de que os homens criem essa filosofia que as mulheres têm, né, de procurar um ginecologista logo depois que sai da pediatra, e os homens não têm. Eu acho que isso é extremamente necessário. Existem, não só da parte da fertilidade,
mas também da parte de acompanhamento de saúde, orientação de palpação de testículo para identificação de tumor, onde o tumor de testículo, o pico de idade ao redor de 32 anos de idade, a maioria das pessoas não sabe isso. Um simples exame no banho, igual vocês orientam as mulheres a fazer palpação da mama, orientação e identificação, eu peguei dezenas, centenas de tumores de testículo, e que o paciente falou, eu não sabia, meu testículo estava crescendo, endurecido, mas ninguém nunca me falou que o testículo, eu deveria palpar ele a cada 3 meses, 6 meses, e ficar de olho a isso. Então, acho que é orientação geral, e eu acho que isso realmente, pensando por esse aspecto, passa muito pela mão do ginecologista, que tem a possibilidade de orientar as mulheres que vão casar com seus maridos numa idade mais jovem, antes até. Hoje a infertilidade está sendo postergada, o desejo reprodutivo está sendo postergado por motivos óbvios da sociedade moderna, mas vocês têm um contato com essas mulheres que vão ter contato com os maridos no momento namorado, casamento, etc. É uma oportunidade excelente de você orientar a procurar. Ó, vamos fazer perguntas, tá? Da Maria. Pedro depois fechar. Da Maria. Também pequeno. Não acho nem que eu acho que é antes. Eu acho que é com adolescente. Eu adoro cuidar de adolescente. Eu acho que a mãe, o adolescente está em casa, menino e menina. A mãe leva a menina no ginecologista, mas não leva o menino em nenhum lugar. E sai do pediatra com 14 anos, porque ele começa a ficar com vergonha, 13, não quer mais canu, não quer a pediatra. Se o pediatra é homem, até ok, mas assim, quando a pediatra é mulher, eles têm muito esse problema. A mãe tem que orientar isso. Para quem que ele vai? Para um pediatra, para um urologista? Eu, como atendo muito adolescente e tenho as pacientes próximas, eu acabo mandando, alguém tem que examinar esse menino. Ou ele vai ficar dos 15 aos 40 sem examinar. Né? Isso. Acho que é no adolescente. É importante. Pedro, por favor. Muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Só vou dar um testemunho aqui que estou no centro ao mesmo tempo que o Marcelo, e quando o Marcelo assumiu a coordenação da andrologia masculina no Centro de Reprodução Humana, até então a gente não tinha tido a extração de nenhum espermatozoide para fazer fertilização in vitro. E hoje, seguramente, nós somos no Brasil o centro que mais faz abordagem testicular para obtenção de espermatozoide para tratamento de infertilidade. Então, baseado em cima da pergunta que a professora Ceci fez, né, isso mostra o desempenho que a gente está tendo aqui no hospital, no exemplo da parte de andrologia na parte masculina, que hoje nós somos o centro do Brasil que seguramente faz o maior número de casos com extração de espermatozoide testicular, e isso a gente deve a todo o grupo de andrologia, coordenado pelo Dr. Marcelo Tolcosa. Obrigado. Então, gostaria que todos dessem uma salva de palmas para a excelente aula do professor Marcelo Tolcosa e agradecer, em nome do professor Edmundo Chada Baracá, sua presença aqui. Estamos muito agradecidos. Muito obrigado. Prazer imenso.